Gente, oficialmente, então agora boa noite a todos. Sempre muita alegria estar nessa casa, sempre pelo acolhimento que vocês nos dão. Obrigada, Barra Bonita e Mineiros, acho que a gente já é uma família, né? Uma família só. Simone está lá, vai estar lá amanhã, a gente sempre está aqui, é muita gratidão estar nessa casa. Hoje a reflexão que eu trago é um dos ensinamentos mais profundos e mais bonito de Jesus, que é a lei de amor. Uma lei que não foi criada pelos homens, porque tudo que é criado pelos homens tende ao quê? Um dia desaparecer, assim como foi a lei de Moisés, que foi necessário ser criada para, né, disciplinar um povo daquela época e que hoje praticamente não tem quase nada sendo aplicado da lei de Moisés. A lei de Deus, ela é de todo e sempre, ela é imutável para qualquer época da humanidade. Quando Jesus esteve na terra e ele veio ensinar o amor, ele fez estremecer a multidão, estremecer os homens, porque os homens estavam ébrios, embriagados pelo materialismo, perdidos, e Jesus veio o quê? Direcionar os homens, colocar os homens no caminho da qual eles deviam seguir. Quando o doutor da lei chega a Jesus e pergunta para ele qual era o maior mandamento, e da qual Jesus responde que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, aí que ele complicou tudo. Porque se amar já era difícil, amar o próximo era algo que para nós, naquela época, bem mais difícil, bem mais duro, difícil. E por que Jesus fez isso? Por que Jesus estabeleceu no topo dos mandamentos o amar a Deus e ao próximo e a nós mesmos? Por que ele estabeleceu essa regra? Porque, gente, se nós pularmos esse amar a Deus, a nós e ao próximo, os demais mandamentos, nós não vamos conseguir seguir. Quem que vai respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe, se você não ama? Matar, não roubar, não levantar falsos testemunhos, demais. É tudo em relação ao próximo. Se a gente não ama, se a gente não se esforçou, pelo menos, em tentar amar, nós não vamos conseguir. Então Jesus já estabelece ali, no tudo, esses dois mandamentos, acima de tudo, para que nós pudéssemos seguir. E ele disse, não vim mudar a lei, eu vim o quê? Cumprir. E assim é a doutrina espírita, porque muitos também falam, mas a doutrina espírita, ela é diferente, ela muda as coisas. Na verdade, não. A doutrina espírita, ela é o quê? Ela é a terceira revelação, né? Aonde Jesus diz que mandaria um Consolador prometido, Espírito da verdade, que viria dizer todas as coisas que ele não pôde dizer na época. Então ela vem nos revelar coisas. Então ela é um complemento. E a gente vai ver isso aonde? Quando nós vamos estudar o livro dos Espíritos. Lá, o livro 3º do livro dos Espíritos, vai tratar sobre o quê? As leis morais. Que nada é um complemento do que eram os 10 mandamentos, né? Lei de sociedade, igualdade, justiça, caridade, amor, lei de trabalho, reprodução. Quer dizer, é um complemento daquilo que nós já vínhamos aprendendo. Então, na verdade, é um complemento dos ensinamentos. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas para mudar de vida, olha, muda pensamento e muda tudo. Não é tão simples assim. Não é só mudar pensamento sem trabalhar sentimento. Porque, na verdade, o pensamento, ele é um veículo, mas o motor mesmo é o sentimento. Diz Emmanuel, ele, no livro Pensamento e Vida, ele vem falar assim que o pensamento, ele cria as coisas, ele é criador, mas o que dá cor, o que dá forma é o sentir, é o sentimento.
Então, a importância de nós trabalharmos o quê? O sentimento, o nosso sentimento. Então, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, ele vai tratar do amar ao próximo como a si mesmo. E o item 8, ele vai trabalhar, que é o tema da palestra, que é a lei de amor. Instrução dos Espíritos, lei de amor. E ali os benfeitores espirituais vêm nos dizer que no começo da nossa criação, nós não temos senão instinto. Um pouquinho mais avançado, começamos a ter sensações. Mais instruídos e purificados, começamos a ter sentimentos. E que o ponto alto do sentimento é o amor. Ponto alto do sentimento. Depois que a gente exercitou bastante o nosso sentimento, começa a manifestar o amor. Então, isso significa, gente, que diante da lei de Deus, nós vamos ter que aprender a amar a tudo e a todos. Aí quando a gente fala isso, a gente dá uma olhadinha para trás. A lista dos nossos desafetos, a gente já fala, não vai dar para amar esse povo, não, de jeito nenhum. E não vai mesmo, numa encarnação só, né? Amar a todos. Então, é um trabalho para muitas reencarnações. E os benfeitores espirituais vêm nos dizer isso. Que é um trabalho longo, longuíssimo. E ainda vem nos alertar que será um trabalho difícil. Mas também vem nos dizer uma coisa que é maravilhosa. Que um dia se cumprirá. Porque ela é da lei de Deus que todos os seus filhos venham a se amar. Porque Deus não é amor. Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também somos amor. Só nós que não sabemos disso. Só nós que ainda não descobrimos isso. E eu pergunto agora para vocês. Vocês acham que é mais fácil amar ou odiar? O que é mais fácil? Eu estava fazendo essa palestra esses dias atrás lá em Macatuba. Aí tinha um mocinho na frente, ele falou, olha, vai depender da circunstância. Se eu estiver vivendo um momento bom, eu vou dizer que é melhor amar. Se eu estiver vivendo um momento ruim, eu vou dizer que é melhor odiar. Sabe a resposta? Odiar. Né? Odiar é mais fácil. Mas no contexto geral, aquilo que chega para nós é mais fácil odiar. Odiar é mais fácil. Né? É mais fácil. Porque você vai depois deixar de odiar. Amar não. Você tem que ser uma coisa que vai ser para sempre. Sim. E aí pra você dá mais conseguir trabalho. conquistar, dá mais trabalho. E dá mais trabalho. Bem mais trabalho. Porque nós agimos muito por impulso, né? Somos muito reativos aí. Reativos. Essa é a palavra certa. A gente reage, então, daquilo que vem. E o trabalho, e o amor, ele exige de nós trabalho. Ele vai exigir de nós sacrifício, renúncia, né? E o odiar já está em nosso instinto. Já está no instinto. Então você já está enraizado. Enraizado. Então você pega e já devolve. Agora, o amor dá mais trabalho. Mas é o que nós somos chamados agora, que Jesus veio nos ensinar, ao exercício do amor. E quer ver um exercício? Falamos ali das leis morais, algumas delas. Falamos da lei da reprodução. Reprodução é uma das leis divinas, lei natural. E quer um exercício melhor do que a lei da reprodução? Quando eu falo só da paternidade e da maternidade, dos filhos biológicos. Não precisa ser biológico. Mas que há um exercício ali que Deus nos deu de exercitar o amor, porque quando aquele filho nasce, aquela coisinha mais linda, bonitinha, que a gente olha lá no berço e fala, que coisinha mais fofa, depois ele vai crescendo. Ele chega na adolescência, aí ele já vira uma aborrecência, né? Não é assim que o pessoal fala? Que daí ele já fica borrado com tudo, e aí já começa a manifestar nele aqueles instintos ainda que ele traz de vidas passadas. Muitas vezes nós estamos diante de alguém ali, de um espírito que era inimigo nosso no passado.
e que Deus colocou junto conosco para o quê? Para o exercício do amor. Para que a gente venha aprender a amar, exercitar a paciência, tanto o perdão, tantas outras ações que nós vamos ter que exercitar ali, junto com Ele. Então, a maternidade e a paternidade, ela é um exercício do amor. É só a gente olhar finais de semana. Muitas vezes, quando o filho, né, o filho foi preso, cometeu lá horrores, está lá no presídio. Quem que está lá na fila? O pai. É a mãe, muitas vezes o pai, está lá para ver o filho. Quando você vai muitas vezes conversar com o pai, com a mãe, né? E ele fala, olha, meu filho está aqui, mas meu filho é bonzinho. Ele não é assim. Ele fez isso. O filho tacou terror aqui fora. Mas aos olhos da mãe e do pai, ele ainda é bonzinho. O que faz a gente pensar assim, se não for o amor? Se não for o amor, que faz a gente pensar diferente, né? Às vezes a mãe e o pai levam o que tem em casa, tira para levar lá para o filho, né? Ou às vezes nós mesmo, quando a gente fala para o filho, olha, não faz isso, eu já falei para você, se você fizer isso, você vai quebrar a cara, não vai dar certo, não faz, e o filho vai lá e faz. Aí a gente fica com raiva, fica bravo. Mas depois, o que faz a gente voltar atrás? Porque passa um dia, outro dia, a mãe fala que não vai fazer mais nada. Na hora que passa a raiva, está lá fazendo tudo de novo. Arrumando sapato, arrumando isso, arrumando o quarto, arrumando a comida que ele gosta. O que faz? O amor. O exercício do amor na nossa vida. E nós somos chamados a todo momento a esse trabalho do exercício do amor. Então, Allan Kardec, ele trabalha isso e vai trabalhar muito também no Livro dos Espíritos, quando vai tratar sobre a lei da igualdade. Porque o relacionamento é um exercício do amor. É um exercício do amor. Ainda na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, quando vai tratar sobre a lei da igualdade, na questão 803, Allan Kardec vai perguntar. Ele pergunta assim, ó. Ele faz a seguinte pergunta: todos os homens são iguais perante Deus? E a resposta dos benfeitores espirituais é: sim, todos os homens são iguais perante Deus. O sol não brilha para todos. Então, ele brilha para os justos, para os injustos, para os brancos, para os negros, para os ricos, para os pobres. Somos todos iguais perante Deus. Então, Allan Kardec ele vai continuar perguntando. E quando ele chega na questão 817, ele vai tratar sobre a lei de igualdade entre o homem e a mulher. E aí ele pergunta assim: se a mulher ela tem os mesmos direitos que os homens, né? Perante Deus, a mulher tem o mesmo direito que os homens? E a resposta é: sim, Deus não deu inteligência a ambos, a capacidade de progredir, então somos iguais. O que modifica, na verdade, aqui é que nós estamos num corpo carnal e que Deus vai nos dar sexo, mas o espírito mesmo, ele não tem sexo. O que tem sexo é o corpo carnal, a alma encarnada, que vem executar um trabalho aqui. E ainda bem que os papéis se invertem, né? Porque nós vamos passar um período vivendo como homens, depois um período como mulheres, para que um possa o quê? Adquirir a experiência do outro. E na questão 819, Allan Kardec se preocupa com isso. Porque ele pergunta assim, eu gosto dessa questão. Ele pergunta assim: com que finalidade, então, Deus criou a mulher fisicamente mais fraca que o homem? Eu tenho certeza que os homens que estão aqui presentes, eles não pensaram, para que ela seja submissa aos homens. Vocês são espíritos elevados. Eu tenho certeza que vocês não pensaram isso. Porque a resposta realmente não é essa, né?
A resposta dos benfeitores espirituais é a seguinte: é que os homens foram criados para os trabalhos mais rudes, mais pesados. As mulheres para os trabalhos mais frágeis, mais suaves. Mas é para que ambos se entreajudem nas provas de uma vida plena de amarguras. Quando eu estava estudando essa questão, eu falei, nossa, uma vida plena de amarguras. Por que eles não responderam assim, né? Ai, para uma vida plena de felicidade, para uma vida plena de prazeres, de gozos, de alegrias. É tudo que nós queremos aqui na Terra, não é não? Mas não foi essa a resposta. É para que ambos se entreajudem nas provas de uma vida plena de amarguras. Por que eles responderam isso? Porque está aqui encarnado, gente, nós estamos o quê? A trabalho. Nós estamos aqui na Terra a trabalho do nosso aperfeiçoamento. E lidar com o outro não é fácil. É trabalho mesmo. E muitas vezes é o que? Amar. Às vezes a vida, se nós estamos num mundo de provas e expiações, nós estamos sendo testados o tempo todo. Nós temos provas a passar. E provas ninguém gosta. Quem que gosta de passar provas? Quem que gosta de ter problemas? Nós queremos facilidade. Mas nós aprendemos mais quando somos provados. Se Deus colocou a prova na nossa vida, faz parte da lei de progresso. Ele quer o quê? Que nós avançamos. Então dá trabalho. Um homem estava desanimado da mulher. Ele não aguentava mais. Estava amargurado, ponto de desistir. Aí ele passou por uma rua, estava lá um cartaz que dizia: leia sua sorte, venha, entre. Aí ele pensou 2 vezes, é aqui que eu vou. Aí ele entrou, foi lá, a mulher começou a ler a sorte dele, falou para ele: olha, eu vejo na sua vida 2 mulheres. Uma loira, que te fez sofrer no passado, e uma morena, que te faz sofrer no futuro. Aí ele parou, pensou, falou: não tem 2 mulheres não, é a mesma, é a minha mulher, ela só pintou o cabelo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente quando nós ficamos frustrados com alguém, há uma tendência em nós de fazer o quê? Tudo que vivemos no passado, a gente desmorona tudo. Talvez vivemos um romantismo, algo bom, um amor bonito, mas a partir do momento que ficamos frustrados com o outro, a gente só lembra da raiva, só lembra daquilo que foi ruim. E se lembra de alguma coisa boa, a gente fala: como que eu fui boba, como que eu podia gostar daquilo lá? A gente começa a fazer isso. Não é não? Quando nós namorávamos, os 2, compravam ali um pacote de bolacha, os 2 dividiam a bolacha junto, era um romantismo só, era tão bom, né? Comprar chiclete, nem comprava um monte, comprava um só, que era para dividir no selinho. Mas aí passa o tempo, casa e esquece de exercitar o amor. Aí o que acaba acontecendo? Passa o tempo, nós começamos a alimentar as nossas imperfeições, alimentar a parte primitiva ainda nossa. Aí começamos a ver no outro só a crítica. Aí a mulher está preparando o jantar, ela já prepara aquele bife maravilhoso, ela começa a empanar o mais gordinho, bonitinho, ou é para ela, ou é para o filho. Já não é mais para ele, já não é mais para o marido. Ela está empanando bonitinho, fala: esse eu vou comer, se o filho não tiver, vai ser para ela. Aí põe na mesa, o marido vai lá com o garfo,
aquele que você ia comer. Aí você já olha, fala, tá vendo? Por isso que tá gordo. Come que nem um morto de fome. Né? Aí o marido come, que até lambe, né, os lábios. Olha para a mulher e fala, estava salgado, hein? Ou estava duro, ou estava faltando tempero. Nunca estava bom. Quando casaram, ela não sabia nem fritar um ovo. E era uma maravilha. O ovo era mais gostoso que um parmegiano. O que mudou? O exercício do amor. Esquecemos de exercitar o amor. Quando nós esquecemos de exercitar o amor, nós alimentamos os nossos instintos. E aí a gente vive uma vida inteira, muitas vezes, na crítica. Aí só vemos o defeito do outro. E muitas vezes na nossa vida, nós só vamos dar importância para um momento quando ele já virou uma lembrança. Um exemplo. Lembra quando você levava seu filho no parquinho? Era, né? Hoje a gente lembra, dá uma saudade, falando, eu levava meu filho no parquinho. Tenho saudade de quando levava. Mas no momento que nós levávamos nosso filho no parquinho, nem sempre nós aproveitamos 100% aquele momento. Por quê? Porque nem sempre nós estávamos 100% naquele momento. Pelo menos de entrega de alma. Porque a gente muitas vezes estava lá de corpo físico. Desce dali, menino, vem pra cá, vem pra lá, vem pra cá. Mas não estávamos aproveitando aquele momento, porque a mente estava na roupa que tinha que lavar, no serviço que tinha que fazer, o maridão no trabalho, pensando no trabalho, ou no jogo do Palmeiras com o Corinthians, né? Então, nós nunca estávamos. Mas depois que passa o tempo, porque o tempo passa tão rápido, os filhos crescem. Aí eles ficam grandes e a gente fala, que saudade. Mas já é uma lembrança. E muitas vezes o relacionamento também é assim. Muitas vezes é assim. Quando vive junto, né? É uma briga e tanto, mas depois que um dos cônjuges acaba desencarnando, aquele que fica fala, eu sinto uma saudade do danado. Sinto saudade até das brigas. Nunca ninguém escutou falar. Sinto saudade até de brigar com ele. Era tão bom, né? Mas já virou uma lembrança. E o momento que estávamos juntos, nem sempre soubemos aproveitar. E a gente vê isso em reunião mediúnica também. Quem participa de reunião mediúnica vai ver isso. Porque nós recebemos espíritos falando, eu sinto uma saudade dela, ou dele, eu sinto uma saudade da minha casa, das minhas coisas. E quando nós temos tudo isso, muitas vezes nós não damos muito valor. Só quando perdemos. E o exercício do amor, ele exige de nós esse trabalho, renúncia. Tem que renunciar. Dá muito trabalho realmente. Tem que perdoar. Eu vou contar uma história aqui, que aconteceu comigo e me marcou bastante. A minha mãe, ela faleceu vai fazer 4 anos. Um ano antes dela falecer, ela passou por um problema circulatório também. Ela estava tendo um problema de trombose, mas ela já tinha uma idade bem avançada, já estava indo para 87 anos. Então ela estava internada na Santa Casa. Aí eles decidiram transferi-la, porque ela precisava fazer uma angioplastia. Ela ia ter que fazer essa angioplastia, senão ela ia ter uma trombose na idade dela, ela não ia aguentar. E como era um procedimento muito invasivo, né, que ia ter que desobstruir ali as artérias, eles decidiram por mandar para lá. Seria melhor o tratamento. E assim foi transferido. Eu estava acompanhando ela esse dia. E lá ela ia dividir um quarto com uma outra paciente. Então fiz a internação dela, fomos até o quarto, chegamos no quarto. Entrei no quarto, apenas cumprimentei a paciente que estava lá de uma forma formal, né?
boa tarde, falei boa tarde, entrei e tal. Acomodei minha mãe no leito, veio a enfermeira, medicou tudo. E nisso, minha mãe estava ali medicada, eu peguei e fui lá e dirigi algumas palavras, então, ali com a paciente. Aí eu fui perguntar o nome dela, que, né, qual era o procedimento dela, que ela ia fazer e tal. Ela respondeu, perguntou sobre minha mãe. Conversado algumas palavras ali, o que eu fiz? Sentei na poltrona. Hospital não é um lugar nada agradável de ficar, mas necessário, graças a Deus que Deus nos deu esse pronto-socorro espiritual aqui na Terra, que é um hospital para nos ajudar fisicamente. Então, eu fiz o quê? Peguei o livro na bolsa, o Evangelho segundo o Espiritismo, abri e comecei a ler. Passou alguns minutos, essa paciente olhou para mim e falou para mim: você é espírita? Eu falei: sou. Eu falei: a senhora conhece o Espiritismo? Ela falou: só de ouvir falar. Aí eu perguntei a ela: a senhora tem alguma religião? Aí ela falou para mim: olha, eu sou da religião tal. Aí vou citar a religião aqui porque o propósito aqui não é criticar a religião de ninguém. Todas as religiões são boas, desde que se fale de Deus e que se leve até Deus. Então, todas são boas. Mas, o propósito aqui é apenas mostrar, falar que Jesus veio para consolar. Então, diante do que ela falou, eu era da religião tal, eu falei: e não é mais? Ela falou: não vou. Hoje eu não vou mais em nenhuma religião. E aí ela começou a descrever a história dela. Aí ela me contou que ela tinha 4 filhos, que 2 casados, acho que era uma moça e um rapaz, acho que é casado, e que na casa dela era ela, o esposo, ela tinha um filho solteiro e tinha um pré-adolescente que ia para a escola. Aí ela falou: olha, um dia eu acordei, um dia normal, meu filho levantou, ia para a escola, o meu marido e o meu filho, era jovem, eles levavam comida, porque eles trabalhavam meio distante. Então eu levantei, eu preparei o almoço deles, tudo certinho, arrumei tudo. Eles saíram para trabalhar. Eu fiquei um dia sozinha em casa, como era do meu dia de rotina. Passei o dia tranquilo. Quando chegou a tarde, meu filho chegou da escola. O meu marido, por volta de 5h30, chegou do serviço e era hora do meu filho solteiro também voltar para casa. Mas ele não chegou. Deu 5h30, ele não veio. Mas eu fiquei tranquila. Por quê? Porque ele tinha comprado um carro. Ele está acabando de pagar o carro. Eu pensei, deve ter passado, mexer com o som, alguma coisa, né? Jovem gosta dessas coisas. Então eu fiquei tranquila. Deu 6h, ele não chegou. Também não estava preocupada, porque ele era um menino bom. Ele tinha por volta de 20 para 21 anos, ele não bebia, não fumava. Ele não saía de casa, não tinha namorado. Então, ele não me dava trabalho nenhum também, então eu não fiquei preocupada. Deu 6h30, ele não chegou. Ela falou: quando foi por volta de umas 7h, 7 e pouco, era horário de verão, ainda estava claro, alguém bateu no meu portão. Aí o meu filho caçula correu lá e foi atender. Aí ele volta correndo e diz: mãe, tem 2 polícias lá no portão e tá querendo falar com a senhora e com o pai. Aí eu me assustei. Aí eu fui lá. Quando nós chegamos lá no portão, eles perguntaram para nós se nós éramos pais, falou o nome do meu filho, né? Tá bom, nós confirmamos: sim, somos pais dele. Aí um deles me falou assim: olha, eu vim dar uma notícia para a senhora que não é nada boa. Infelizmente, o filho de vocês foi encontrado enforcado em uma árvore. Tudo indica suicídio. Ela disse que nessa hora o chão dela saiu. Acho que o meu também sairia. E ela falou que a primeira coisa que veio na mente dela foi: por quê? Por que ele fez isso?
Acho que seria também a minha pergunta. Por que ele fez isso? E aí os policiais escreveram, falaram, olha, de manhã, porque quando esse filho dela, ele saía para trabalhar, e ele de carro, ele trabalhava num bairro meio distante. E para ir até o emprego dele, se ele fosse pela avenida, então ele tinha que dar uma volta imensa. Então ali tinha um caminho de terra, que ele cortava esse caminho de terra, todos eles quase cortavam esse caminho de terra, que encurtava pela metade o caminho. E ali tinha uma árvore, afastado desse caminho tinha uma árvore. Então de manhã, a hora que o pessoal passou para trabalhar, viu um carro parar perto dessa árvore. Mas ninguém foi lá ver. Voltou para o almoço, esse carro estava parado, ainda lá, perto dessa árvore. À tarde, passaram, esse carro estava parado lá. Aí alguém teve curiosidade de saber o que esse carro fazia ainda lá. Aí foram lá. E ele estava enforcado em morte. Ela disse que aquilo doeu tanto. Porque ela se perguntava todos os dias por que ele fez isso. Aí eu perguntei para ela, ele era depressivo? Ela falou, eu não sei. Eu nunca me dei conta disso. Ela falou, porque ele era um menino bom, ele era tímido, calado. Os meus outros filhos mais extrovertidos, quando a gente se juntava, eles conversavam, ele era sempre na dele. Ele ficava trancado no quarto, ele não saía, mas eu achava que era o jeito dele. Ela falou, eu passei uma semana com o meu coração estava dilacerado. Parecia que eu tinha uma faca enfincada. Então eu fui na minha igreja e eu fui lá pedir para o meu orientador. Eu cheguei lá e falei para ele, por favor, me ajuda. Ora pelo meu filho. Ela falou, e eu obtive como resposta, eu vou orar pela senhora, mas pelo seu filho eu não posso, porque ele não tem salvação. Então ela falou que a faca que já estava enfincada, acabou de enfincar. Aí ela pegou e disse, para ele, então, não precisa orar por mim. Não precisa, porque se o meu filho não tem salvação, eu também não quero. Gente, eu compreendi aquela mãe completamente. Ela chorava de um lado, eu chorava do outro. Então ela falou que ela saiu de lá, ela falou para o orientador, eu não quero. Porque se o meu filho estiver condenado a viver eternamente para o inferno, então eu vou entregar os meus outros filhos nas mãos de Deus. Eu vou pedir para que Deus cuide dos meus filhos, para que eles possam merecer o céu. Mas então eu quero ir para o inferno, eternamente ficar lá com o meu outro filho, e deixo os meus outros filhos morando no céu. Eu compreendi perfeitamente aquela mãe, o coração daquela mãe. E ela disse, eu nunca mais voltei na igreja. Olha o estrago que faz. Com todo respeito ao orientador, porque é o entendimento dele. Mas não foi isso que Jesus veio nos ensinar. Não foi isso. E eu pergunto agora a vocês, o que faz uma mãe pensar assim? Se não for o amor. O amor. O amor faz você renunciar a felicidades, renunciar a grandezas, renunciar ao que for e viver com o outro que está em sofrimento. E quem foi que fez isso por nós? Se não foi ele, se não foi o Cristo. Ele, o Espírito puro, ele já passou por isso. A pergunta é, por que ele voltou? Ele poderia estar em lugares, esferas maravilhosas. Ele voltou. O que trouxe ele de volta? O amor. O amor. Porque se tem alguém chorando, se tem alguém sofrendo, eu volto.
eu te ajudo. Aquele que já entendeu Deus, aquele que ama, ele volta. Então é isso que o amor vem nos ensinar, gente. Então, essa mulher, pela verdade, eu não lembro o nome dela, não lembro mais o nome dela, mas eu nunca esqueci a fisionomia dela, a tristeza dela. E nesse dia eu falei para ela, segurei nas mãos dela e falei, e a senhora deixou de orar pelo seu filho? Ela disse, eu nunca deixei de orar pelo meu filho, eu nunca esqueci meu filho. E eu disse, mãe, não deixe de orar pelo seu filho, continue orando, porque o seu filho está vivo. Seu filho continua vivo. E Deus, Ele é Pai, cuida de todos nós e cuida do teu filho. Continue orando pelo seu filho, que ele vai receber cada oração que a senhora faz para ele. E vocês terão a oportunidade de voltar junto, mãe. Acredite. Continue nas suas orações, firme na sua aprovação. Não desista de Deus, mãe. Desista de tudo, mas não desista de Deus. Assim como a senhora nunca desistiu de seu filho. E é isso que a doutrina espírita veio nos ensinar, gente. Veio nos ensinar que estamos aqui para aprender a amar. E Jesus foi o nosso mestre, aquele que nos ensinou. Aquele que nos ajudou, ainda bem. Eu sempre falo isso, ainda bem que eu não sou Jesus. Ainda bem que eu não sou Jesus. Porque se eu fosse, vocês estariam perdidos. Vocês estariam perdidos, porque eu ia falar, eu não vou falar mais com esse povo, não. Eu já falei 2000 anos falando para esse povo, que tem que melhorar, tem que... Esse povo não escuta não, esse povo não quer saber. Eu abandono. Eu já sou espírito puro. Eu vou viver em mundos celestes e divinos. Não é isso que está reservado? Aqueles que já fizerem toda a trajetória evolutiva, mundos felizes, ditosos e felizes. Mas ele voltou. Porque quem ama, volta e ajuda. Essa é a reflexão da noite. Que a gente possa pensar nisso. Que o amor é transformador. E nada mais lindo e bonito do que o amor. E com certeza nós vamos um dia aprender a amar. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada a essa casa abençoada, maravilhosa, que sempre acolhe aqui, não só a mim, mas o povo de Barra Bonita. Muito obrigada. Fazer a prece de encerramento? Que essa palma sirva para Jesus, né? Porque é Ele que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Então vamos elevar o nosso pensamento em oração, entregando a nossa alma, o nosso espírito e pedindo a Deus Todo-Poderoso que nesse instante, Senhor, em que nos preparando para o passe, que a Tua presença, que a Tua bondade, que a Tua luz e que o Teu amor possa se fazer presente. Vós que conhece as nossas lutas, conhece o nosso coração, conhece as nossas buscas, Senhor, que o Senhor possa atender o desejo do nosso coração, conforme o nosso merecimento e conforme aquilo que for melhor para nós. Não deixe, Senhor, que a nossa imperfeição estrague toda a beleza e toda a grandeza que Deus tem preparado para nós. Que ao adentrarmos a câmara de passe nesta noite, que a luz que vier do alto possa iluminar o nosso espírito, nos fortalecendo, nos dando bom ânimo. Que ao sairmos da casa espírita esta noite, que possamos sair renovados e dispostos a vivenciar os teus ensinamentos. Que a tua paz, que o teu amor nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.